Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos está, Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a primeira videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos do quarto trimestre de 2023. Nós estudaremos nesse trimestre sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Também lembrando que essa revista do quarto trimestre tem 14 lições e eu quero a tua companhia em cada uma dessas lições semanalmente comigo aqui no meu canal do YouTube. Então, essa lição de número 1 data do dia 1º de outubro de 2023 e traz por título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O nosso texto áureo está em Marcos 16:15, que diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tem muita gente por aí que diz e proclama e fala que todos são filhos de Deus. Mentira! A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. E quando é que eu passo a ser filho? João capítulo 1 versículo 12 disse: e todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos quanto receberem a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, esses sim têm o direito de se tornarem pela fé filhos de Deus por adoção. A nossa verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos, aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, e Marcos capítulo 16, do verso 15 ao verso 18. Vamos então concluir essa parte introdutória. Nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nessa lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim a obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E para concluirmos, eu quero dizer que existem 3 formas, no mínimo, de fazer missões. A primeira forma, indo, sendo enviado, sendo o missionário. A segunda maneira de fazer missões, orando pelos irmãos que foram enviados, orando pela obra missionária, intercedendo pelos missionários. E a terceira maneira, contribuindo para que a obra missionária avance a cada dia mais. Então, 3 maneiras, no mínimo, de nós fazermos missões: indo, orando e contribuindo com a obra missionária. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo da nossa introdução. Eu quero, assim como os demais tópicos, transmiti-los de forma clara, simples e também bem objetiva, com aplicações práticas para minha e para a tua vida, para minha casa, para a tua família, para o nosso ministério. Você, querido irmão e irmã, que está sempre aqui comigo, você é muito bem-vindo aqui. Eu tenho prazer em estar com você semanalmente aqui no meu canal do YouTube. Eu sempre te peço, confira se você já é inscrito aqui no canal do YouTube. Se você não for, se inscreva no meu canal do YouTube, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe a tua mãozinha no like aqui desse vídeo. Você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez
a esse canal, ao meu canal do YouTube. Quem sabe você estava procurando pela primeira aula da Escola Bíblica Dominical e caiu aqui no meu canal. Você ainda não me conhece, você nem sabe se o conteúdo aqui vai ser bom, vai ser proveitoso. Então, o que eu te peço? Eu te peço que você segure a tua mãozinha. Você não precisa deixar o like. Você que está chegando agora não precisa se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Eu te peço só uma coisa. Assiste essa videoaula até o final. E se alguma coisa que eu disser, se algo que eu ministrar, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, e isso abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família ou o teu ministério, então no final dessa videoaula você pode se considerar se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Mais um aviso rapidinho, eu já vou entrar no tópico 1. Queridos irmãos, eu estou então ativando um grupo no Telegram, onde eu vou postar a minha aula semanal da Escola Bíblica Dominical em PDF, com todos os subsídios que eu uso, com as minhas anotações que eu faço. Então, debaixo aqui do vídeo, eu vou deixar um link, vai ter aqui o link do meu Instagram, você que deseja me seguir no Instagram, vai ter o meu WhatsApp para agendas e vai ter o link do meu canal no Telegram, onde você pode clicar, você pode entrar no Telegram. Então, ali no canal do Telegram, nesse grupo que eu vou fazer, você vai ter disponível conteúdos em PDF, revistas, livros. Você também terá disponível a aula que eu ministro aqui semanalmente em PDF com os subsídios que eu uso, e você também terá uma integração comigo onde você pode me fazer perguntas e eu ali estarei então respondendo. Glória a Deus! Vamos ao tópico 1. Tópico 1, a grande comissão. O tópico 1 ele tem 4 subtópicos. O primeiro deles, o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastro no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse, abre aspas, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. E quando Jesus fala acerca disso, tanto em Mateus capítulo 28, como em Marcos capítulo 16, Jesus disse, palavras de Jesus, ide por todo o mundo. Jesus não perguntou se a gente queria, ele não perguntou se a gente estava disponível, ele não quis saber a nossa opinião sobre esse assunto, ele não quis saber a nossa disponibilidade. Jesus dá uma ordem e a ordem está no imperativo. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim como disse o missionário James Hudson Taylor, que a grande comissão não é uma opção, ela é um mandamento que a gente precisa, como igreja, obedecer. Mas, irmão, eu não posso ir, eu não tenho esse chamado missionário. Mas você pode orar, você pode jejuar e você pode contribuir para que a obra missionária avance. Glória a Deus. Vamos em frente, subtópico 2, a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. E o pecado não só manchou essa questão da obra missionária, mas ele manchou o caráter do homem. A Bíblia diz que por um homem, o velho Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas a Bíblia vai dizer que pelo último Adão, a saber, Jesus Cristo, veio a vida, e a vida com abundância. Ele desfez as obras de Satanás
pegou a cédula que noutro tempo, de alguma maneira, era de dívida contra nós e a cravou na cruz do Calvário, pagando no meu e no teu lugar a nossa dívida para com Deus. E por isso, se crermos na obra de Jesus, nós recebemos a salvação. Glória a Deus. No finalzinho diz assim: portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras, preparando-nos para esse desafio. Vamos a um texto bíblico. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas do evangelho. Bem-aventurado é aquele que anuncia as boas novas. Irmão, esteja disponível para o Espírito Santo usá-lo como um instrumento para esse tempo, para essa geração, quem sabe para a tua congregação, dentro da tua família, no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país e até mesmo em missões transculturais. Você precisa, eu preciso estar disponível ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Vamos avançando. Subtópico 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Isso é um número que espanta. Isso é um número que assombra. Porque, segundo esses profissionais, esses missiólogos, há no mundo um total de 24 mil etnias. E pelo menos a metade dessas etnias, ou seja, 12 mil etnias, nunca ouviram falar sobre Jesus, sobre o evangelho. Ainda não foram evangelizados. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, eu não estou aqui para amaciar o teu ego, eu não estou aqui para que você saia daqui dessa videoaula com o teu ego inflado, com a tua consciência boa. Não, muito pelo contrário. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, tanto para a tua vida quanto para a minha. E eu quero, fechando esse parênteses e abrindo outro, dizer: quantos irmãos, quantas irmãs dentro das nossas igrejas, brigando por cargo, brigando por posição, brigando por cadeira, brigando por microfone, discutindo por púlpito, querendo aparecer mais do que A, do que B, e tem 12 mil etnias que nunca ouviram falar de Jesus. Irmão, pare com isso, pare com essas meninices. A obra de Deus precisa avançar através da tua vida. E eu sempre digo, se a gente estiver disponível ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos usará. E diante disso surge uma questão a ser respondida. E o que é, irmão Rubenson? Isaías 6,8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E essa
pergunta ecoa nessa aula, essa pergunta ecoa no meu e no teu coração nesse momento. É Deus falando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E que a minha e a tua resposta possa ser a mesma resposta que Isaías deu. Isaías disse: então disse eu, envia-me a mim. Oh glória! Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava disponível para o Senhor. Isaías estava disponível para a obra de Deus. Que eu, que você, que a minha casa, que a tua casa, que o meu casamento, que o teu casamento, que a minha família, que a tua família, que os meus dons, os teus dons, os meus talentos, os teus talentos estejam disponíveis para a obra de Deus. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Você pode bendizer o nome do Senhor? Que essa resposta possa estar pronta nos nossos lábios, quando o Senhor perguntar a mim e a ti: a quem enviarei? Que eu e você possa responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ao subtópico 4 do tópico 1, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo de Deus. E eu vou além, não só a grande comissão, mas como a obra de Deus. Como tudo dentro da obra de Deus, a gente precisa estar cheios do Espírito Santo para poder fazer, seja receber alguém na porta da igreja, seja cuidar dos carros dos irmãos, ou seja pregar, cantar, seja qualquer função que a gente desenvolva dentro da obra de Deus por meio do corpo místico de Cristo, a gente precisa estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. João capítulo 16, versículo 8 vai dizer: e quando vier ele, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem trabalha, é o Espírito Santo quem faz a obra, é o Espírito Santo que pega o pecador e traz para a sua maravilhosa luz, tira o pecador das trevas e traz para a maravilhosa luz, para o reino de Deus. E eu e você, nós somos instrumentos para pregar, instrumentos para cantar, instrumentos para evangelizar, instrumentos para abraçar, instrumentos, mas quem faz a obra, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa estar cheios do Espírito Santo para que a gente possa ter êxito na obra que nós desenvolvemos por meio do corpo de Jesus. Que a gente possa se conscientizar disso. Não é porque é para Jesus que pode ser de qualquer maneira. Não é porque é para Jesus que pode ser de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Se é para Jesus, tem que ser com excelência. Se é para Jesus, tem que ser perfeito. Se é para Jesus, tem que ser da melhor maneira. Glória a Deus. Continuando, pois ele é quem convence a pessoa do pecado. Ele regenera o pecador, ele capacita os homens a confessarem a Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. 1. Proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. 2. Discipular os novos convertidos, convertendo-os em fiéis seguidores de Cristo. 3. Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em suas vidas, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então o nosso papel é ser instrumentos do Espírito Santo, instrumentos para proclamar, para discipular, instrumentos para integrar esses novos convertidos à igreja, instrumentos. Mas para a gente ser um instrumento eficaz, a gente precisa estar cheio. A gente precisa estar cheio. Eu repito, a gente precisa estar cheio. Glória a Deus. Então já está aí, querido irmão, irmã, amigo e amiga que me
Assiste o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 1. Eu já quero ir avançando contigo ao tópico de número 2. Tópico 2, missões transculturais. O tópico 2 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, conceito. Vamos ver o conceito. O prefixo trans vem do latim e tem sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. E dentro disso, deixa eu fazer e apontar um texto bíblico. Paulo, na sua segunda viagem missionária com Silas, com Silvano, em Atos capítulo 16, a Bíblia vai dizer que eles queriam ir para a Ásia. Paulo desejava e ardia em seu coração o desejo e a vontade de ir à Ásia proclamar o Evangelho de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo os impediu de irem à Ásia. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16, versículo 9, diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Primeira coisa que eu aprendo aqui: Paulo queria ir para a Ásia, mas a agenda missionária não é dirigida pela terra, a agenda missionária é dirigida pelo céu. Eu vou repetir: a agenda missionária não é feita por homens, a agenda missionária é escrita por Deus. Paulo queria ir à Ásia, mas o céu desejava que Paulo fosse à Europa. E Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento, entendeu o que o Espírito queria. E a Bíblia vai dizer que eles vão à Europa. E Paulo, chegando na Europa, ele vai plantar a primeira igreja, a igreja de Filipos. E mais para frente eu quero entrar nisso contigo, mas eu quero deixar esse ponto frisado nesse ponto da lição, que a agenda missionária, ela é dirigida pelo céu. A agenda missionária não é feita pela terra. Eu sei que tem homens cheios do Espírito Santo que oram, que jejuam, que buscam e que decidem ir para um lugar A ou para um lugar B, mas em última instância, a gente precisa estar atento à visão e ao querer de Deus, porque quem determina a obra missionária é Deus. Aleluia! Vamos em frente. Então o conceito é esse. Subtópico 2, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A missão da igreja, irmão, é fazer missão. A gente só está aqui hoje porque em algum momento, em algum tempo, alguém aceitou essa incumbência de fazer missões. Então, a gente precisa dar continuidade a essa obra. A missão da igreja é fazer missões. E assim como diz aqui, as missões transculturais são importantes demais. E eu vejo algumas pessoas dizendo: nossa, como eu queria ir para a África. Nossa, como eu queria ir para A, para B, para C, para cá, para lá, para acolá. Só que muitas das vezes essas pessoas que têm um desejo de serem enviadas, elas nem sequer atravessam a rua para evangelizar o vizinho. Elas nem sequer convidam aquele amigo de trabalho, companheiro de serviço, para ir à igreja. Ela nem convida o seu colega da escola, da faculdade, para ouvir a palavra de Deus, mas quer ser enviada, mas quer ser missionário aqui ou acolá. Irmão, a missão começa dentro da nossa casa.
em buscar e pregar e anunciar a Cristo àqueles nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo. Aí a missão vai se estendendo de dentro da nossa casa para os nossos vizinhos. O teu vizinho sabe que tu é crente? O teu vizinho sabe que tu é um servo, uma serva de Deus? Então, a missão começa dentro de casa, se expande para os vizinhos, chega ao nosso trabalho, onde a gente precisa anunciar a Cristo dentro do nosso serviço, se expande para a escola, para a faculdade, para o curso, se expande e vai se expandindo. E a gente vai cada vez ganhando mais espaço, mais território. É muito bom querer ser um missionário transcultural, mas é muito bom também ser um missionário regional, aonde você ganha a tua família, aonde você ganha teus vizinhos, aonde você ganha o teu bairro, a tua cidade, o teu estado, a tua congregação. Então que a gente possa pensar dessa maneira também. É bom ser enviado, mas missões começam dentro de casa. Glória a Deus. Vamos em frente, subtópico 3. Barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar a sua tarefa missionária. As barreiras são inúmeras. Vamos citar algumas. Primeiro, barreira geográfica, novas nações, novas culturas. Segundo, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. 3, barreiras econômicas, diferenças de moeda, de comércio. Número 4, barreiras linguísticas, as línguas nativas. Número 5, barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, entre outras. Lembra que eu falei de Paulo na sua segunda viagem missionária? Quando Paulo ele chega então na Europa, a Bíblia vai dizer que no sábado, Paulo e seus companheiros eles vão procurar um lugar de oração. E eles vão encontrar um rio e vão orar à beira do rio. E quando eles chegam lá, tem um grupo de mulheres reunidas que estavam orando já naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que Paulo vai anunciar o evangelho àquelas mulheres. E Lídia, uma vendedora de púrpura, a Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia. E Lídia aceita o evangelho. E Lídia se entrega a Jesus, é batizada. E com ela, provavelmente a sua casa. E a primeira igreja na Europa, ela é fundada na casa de Lídia, uma europeia, uma mulher que era empresária e vendedora de púrpura, rica. Olha que interessante. Mais adiante, no mesmo lugar ainda, Paulo ele vai encontrar uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia vai dizer que essa jovem vinha atrás de Paulo, dizendo: eis aí 2 homens de Deus, eis aí 2 grandes varões, servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que Paulo se incomoda com aquilo. E Paulo vai expulsar o demônio que tinha na menina. E quando ele expulsa o demônio sai e a menina perde essa capacidade de adivinhação. E o interessante é que Lídia era europeia, empresária e rica. A jovem, ela era grega, escrava e pobre. Então, por esse acontecimento, Paulo e Silas vão ser presos. E agora na prisão, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles cantavam hinos de louvores a Deus. E a Bíblia vai dizer que um grande terremoto acontece. Os cárceres são abalados, as prisões são abertas. E a Bíblia vai dizer então que o carcereiro, pensando que todos tinham fugido, saca da sua espada para se matar. E Paulo, do meio da tragédia, no meio da confusão, ele brada e diz: não te faças nenhum mal, pois estamos aqui ainda. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que o carcereiro se rende a Cristo. Ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então Paulo alcança a terceira alma na Europa. Só que agora, diferente de Lídia, que era europeia, diferente da jovem endemoniada, que era grega, o carcereiro é romano e pertencia à classe média romana. Ele era um oficial da guarda pretoriana. Então veja que a obra missionária que Paulo foi fazer na sua segunda viagem missionária, ele vai alcançar pelo menos 3
nações diferentes e 3 status sociais diferentes. Ele alcança uma europeia rica, ele alcança um romano de classe média, e ele alcança uma grega que era escrava. Lídia, empresária, vendedora de púrpura, rica. O guarda romano pertencia à classe média romana, era um guarda pretoriano. E a jovem era escrava e era grega. A obra missionária, ela avança quando é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo planta a primeira igreja na casa de Lídia, e dali a obra missionária vai chegar até nós, porque são suecos que vêm ao Brasil. Então a Bíblia diz que quando o Espírito Santo ele direciona Paulo e Silas à Europa, a Bíblia diz que Paulo e Silas aceitam essa convocação. Irmão, a gente tem que estar sensível ao chamado, ao mandato do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que direciona a obra, é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que convence o pecador, é o Espírito Santo que trabalha no coração do incrédulo. Então a gente precisa estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Já está aí então, meu querido irmão, o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2. Eu já quero avançar contigo ao tópico 3. Tópico 3, visão global do evangelho no mundo. O tópico 3 ele tem 2 subtópicos. O primeiro deles, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ao fazer discípulos, é uma ordem baseada na relação de um mestre com um discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá apenas em um ato, em um momento. Fazer discípulos, conforme as escrituras demandam, tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter de seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas são 2 faces da mesma missão. Irmão, eu sempre digo, enquanto Assembleia de Deus, em uma visão panorâmica geral, não estou falando de nenhum lugar em específico, mas uma visão geral, em qualquer lugar, em qualquer valado, em qualquer buraco, existe, glória a Deus, uma Assembleia de Deus. E é por isso que nós tanto crescemos no Brasil, porque a Assembleia é desbravadora. A Assembleia, ela não está limitada a grandes templos, às grandes congregações, não. Aonde existe um povo, aonde existe uma comunidade, aonde existe uma necessidade, ali tem uma Assembleia de Deus pregando a Cristo. E a gente dá glória a Deus por isso, porque a Assembleia de Deus cumpre, como um todo, muito bem, obrigado, o ID de Jesus. Mas o que eu percebo em determinados lugares é que a gente tem um pouquinho de atraso na questão de formar discípulo. E eu explico. Às vezes a gente faz um evento na nossa igreja, ou a gente faz uma cruzada na rua, e vem as almas, aceitam a Cristo, choram, recebem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, e a gente às vezes não tem um cuidado de trazer essas pessoas para perto, discipulá-las, ensiná-las, instruí-las. Eu não sei qual é a perspectiva que você tem e como é que é aí na tua igreja, mas às vezes a pessoa vem, aceita Cristo, recebe Ele como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, aí ela vem num culto, vem em 2, vem em 3, ela vem em 4, ela vem em 5 cultos, e ninguém chega do lado dessa pessoa para instruir, para ensinar, para mostrar o caminho. Essa pessoa acaba enfraquecendo na fé e ela acaba abandonando a Cristo. Mas o mais difícil a gente já fez, que é alcançar as almas através do poder do Espírito Santo.
Então, essas almas que são alcançadas, a gente precisa discipulá-las. A gente precisa ensinar que evangelho não é só flor, tem espinho também, tem dificuldade também. A gente precisa ensiná-las que Jesus não é o gênio da lâmpada, que a gente dobra o joelho, ora e pede e faz um pedido e tem um desejo e ele atende. Não, muito pelo contrário. Jesus está dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Evangelho ainda é de cruz. Evangelho ainda é de renúncia. Evangelho ainda tem que carregar a cruz. Evangelho ainda é do caminho estreito, do caminho da porta apertada. A porta não passou por reforma. O caminho não foi refeito. O caminho ainda é estreito. A porta ainda é apertada. A renúncia ainda faz parte da vida do crente. O crente ainda precisa carregar a sua cruz diariamente. O crente ainda precisa matar a sua carne todo dia. O crente ainda precisa... meu Deus do céu! Nós precisamos entender essas verdades. E isso faz parte do discipulado. Glória a Deus. Vamos avançando ao subtópico 2 do tópico 3. Subtópico 2. Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. E a gente vai ver que essa questão do arrependimento é uma questão base do Evangelho. A Bíblia vai dizer que João Batista pregava sobre arrependimento. Arrependei-vos. A Bíblia vai dizer que Jesus pregava sobre arrependimento. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre nós. A primeira mensagem pós-Pentecostes, que foi o apóstolo Pedro que pregou, a mensagem de Pedro foi: arrependei-vos. Então a gente percebe que o arrependimento precisa fazer parte da mensagem do Evangelho. Mas hoje, em muitos lugares, o arrependimento já saiu dos púlpitos. O arrependimento já não consta mais no escopo da mensagem. Hoje é: venha como está, fique como queira. Levante a mão, toque no irmão, vai bênção, vem bênção. A porta vai abrir, Deus está te entregando a chave. Não, irmão. Evangelho ainda é arrependimento. Evangelho ainda é negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Então a gente precisa entender essas nuances. Continuando, esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo. E que poder é esse? É o poder que foi prometido aos discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a gente precisa, como eu já falei no tópico 2, no tópico 1, a gente precisa fazer a obra de Deus cheios do Espírito Santo de Deus. É através do poder do Espírito Santo que a gente tem capacidade de fazer a obra de Deus. Aleluia, vamos em frente. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo de Deus, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Atos, agora capítulo 2, versículo 1, vai nos mostrar o cumprimento dessa promessa, que é extensiva até a minha vida, até a tua vida, que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E é através do Espírito Santo que a gente faz a obra
do Mestre. Que eu e você, meu irmão, através dessa aula, através dessa ministração, através desse ensino, possamos se conscientizar da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma boa oratória é importante e é bom, uma boa dicção é importante e é bom, fazer uma faculdade de teologia é importante e é bom, anel de teólogo é importante e é bom. Oh, meu Deus, mas nada vale tudo isso se a gente não estiver cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então que a gente possa, querido irmão e querida irmã, ter esse desejo ardente no nosso coração de ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 13. Eu já quero ir contigo à conclusão. A nossa conclusão diz: temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como a Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. E é um imperativo do reino nós perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida, que é Cristo, sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. E eu concluo a lição de número 1 do quarto trimestre de 2023 com o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note, irmão, que o nosso dever é buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para a nossa vida. E isso inclui uma chamada missionária também. Glória a Deus. Então está aí, meu irmão, o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas à nossa vida, ao nosso ministério, à nossa família, da lição de número 1. Se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero mais uma vez reforçar o anúncio que logo aqui abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, tem um link para o meu Instagram, para você que deseja me seguir no Instagram, tem o meu número de WhatsApp para agendas e contatos, e tem também um link para o grupo do Telegram, onde eu vou disponibilizar ali material em PDF, eu vou disponibilizar toda semana a aula também em PDF, com as minhas anotações, com os textos bíblicos que eu uso para ministrar a lição. E você pode usar também esse grupo do Telegram para fazer perguntas que eu estarei respondendo. Perguntas referentes à aula, à lição, à revista e perguntas gerais sobre qualquer assunto bíblico. Eu também estarei ali na medida do possível tirando as dúvidas dos queridos irmãos. Meu irmão, eu te peço agora, se tudo isso foi bênção na tua vida, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, se essa mensagem abençoou a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, se inscreva no meu canal aqui do YouTube, deixa a tua mãozinha no like, deixa um comentário abaixo dessa videoaula. Você estará me ajudando muito aqui nesse trabalho de ministrar semanalmente a lição, e o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas que precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Lembrando que toda segunda-feira ao meio-dia tem uma aula nova aqui no meu canal do YouTube disponível para você assistir. Querido irmão, querida irmã, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.